pela falta de um amor que esquecido está. Tu te esqueces que Jesus morreu pra Glórias te a salvar. Deus. Saúdo a todos os irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, queria dizer que eu não sou pastor, nem evangelista, não sou missionário, não recebo nada para falar a respeito das coisas do Senhor. Eu aprendi que de graça eu recebi e que de graça também eu devo passar a palavra de Deus. Glória a Deus. Dentro da palavra do Senhor não existe a barganha, não existe a lei da oferta e da procura, não existe financiamento, não existe trocas. Glória a Deus. O fato de eu me sacrificar para poder obter algo da parte daquilo que o Senhor pregou, da palavra de Deus, da parte de Deus, glória a Deus. Deus, Ele é o dono da bênção, o dono da prata, o dono do ouro, o dono da terra e o dono do cosmos. Glória a Deus. Deus me deu duas mãos, duas pernas, uma boca, dois ouvidos, um nariz ao qual diz a sua palavra que Ele soprou o fôlego da vida para que eu me fizesse uma alma vivente. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela diz que o coração fala daquilo que, aliás, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Glória a Deus. Se da tua boca sai somente tristezas, é porque o seu coração está cheio de tristeza. Se da sua boca sai somente palavras de alegria, de ânimo, é porque dentro do seu coração está cheio de ânimo, de alegria, de coisas boas, e vice-versa. Existem momentos em que estaremos alegres, existem momentos em que estaremos tristes, angustiados, abatidos, atormentados, mas isso é a vida, o viver, o existir, o estar aqui. Glória a Deus. E não tem como fugir da vida. Não tem como escapar da tristeza, das lágrimas. Não tem como escapar das batalhas, das lutas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Mas sabemos que o inimigo das nossas
da nossa alma, das nossas almas, eles usam pessoas, vasos que estão disponíveis. Glória a Deus. Existem vasos disponíveis ao Senhor e existem vasos disponíveis à terça parte que foi lançada dos céus, expulsa dos céus. Vasos de desonra, glória a Deus, que serão usados como sangue, carne, pessoas, seres. Mas a nossa luta não é contra este sangue, nem esta carne, mas é contra o manipulador dessas mentes. Glória a Deus. A palavra de Deus diz a respeito de Pedro, quando Jesus estava sendo entregue, ia ser entregue, ia ter que cumprir aquilo que havia sido imposto a ele, que seria a morte de cruz, crucificação. E Deus repreendeu o diabo na boca de Pedro. E Pedro era um discípulo muito próximo do Senhor. Mas o inimigo cirandou na mente de Pedro, assim como pode cirandar na minha mente, na sua mente, na mente de qualquer um que der brecha para ele. Glória a Deus. Eu queria que tudo isso fosse uma ilusão da minha cabeça. Glória a Deus. Que tudo isso fosse mentira, que tudo isso fosse abstrato. Mas, na realidade, todas estas coisas eu já provei. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que teríamos aflições aqui no mundo, na terra, mas que, assim como ele venceu todas estas aflições, também venceríamos também todas estas nossas aflições, tristezas, tribulações, angústias. Glória a Deus. O mundo, ele luta para te jogar na lona. Glória a Deus. Tudo conspira contra os santos do Senhor. Tudo conspira contra a verdade, o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém consegue se comunicar com o Pai Todo-Poderoso se não vier primeiro se expressar ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ninguém consegue ser ouvido por Deus. Primeiramente, se não tiver o Espírito Santo, e o principal, se Jesus não for o teu advogado. Glórias a Deus. Existem pessoas que não creem na Bíblia, na palavra de Deus, pessoas que se dizem ateus. Glórias a Deus. Mas a Bíblia, estes 66 livros que foram postos aqui,
de Gênesis a Apocalipse, esta palavra é verdadeira, fiel e digna de toda a aceitação. Glória a Deus. Nenhum tio, nenhuma vírgula poderá ser alterada aqui nesta palavra. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas leem aqui e buscam entender da forma que acham melhor ser entendido. Glória a Deus. E assim usam a palavra de Deus para manipular pessoas, já que este livro mais vendido do mundo, tem 100% de credibilidade, não só física, metafísica, mas espiritual. Eu desafio qualquer ciência desmentir esta palavra aqui. Glória a Deus. A ciência diz que o início foi uma explosão cósmica chamada de Big Bang. Glória a Deus. Deus deixou a ciência para os homens também. Possa ser que esta teoria seja verdadeira. E a Bíblia não fala nada a respeito da teoria do Big Bang. A ciência que Deus deu para o homem. Glória a Deus. O homem também tem ciência. Deus permitiu ciência para os homens. E a Bíblia jamais refutou ou irá refutar a ciência. O que devemos fazer é um comparativo daquilo que sabemos, daquilo que dizem ser verdade, confrontarmos com a palavra de Deus, e você verá que muitas coisas que a ciência dizem, a Bíblia não fala nada a respeito, não refuta, não vai contra, algumas não vai a favor. A teoria do Big Bang é uma teoria que não se pode fazer em laboratório. Por isso é considerado uma teoria, glória a Deus. Tudo aquilo que não conseguimos em laboratório programar uma situação ao qual aquilo venha se fazer comprovado, se torna uma teoria. O que significa uma teoria? A teoria são alguns cientistas que estudaram, elaboraram uma solução para aquela situação, para aquele problema, e chegaram a uma conclusão que eu sou meio ruim nas palavras, uma conclusão que é a teoria que é elaborada, a teoria do Big Bang. Como é que você vai fazer uma explosão como foi a do Big Bang dentro de um laboratório? Não existe. Então, é teoria, é o que a maioria dos cientistas mais entendidos, sabidos, estudados, com doutorado, com mestrado, doutorado e todos os estudos que existem na Terra, chegaram a esta conclusão. Mas não se pode provar. Glória a Deus. Assim como existem coisas que se podem provar pela ciência do homem e é provada. E estas coisas que são provadas, jamais a Bíblia refutou, irá refutar. Glória a Deus. Eu não sou entendido da palavra de Deus. Eu não sei hebraico, aramaico, a Bíblia original, eu nunca li, não sei nem ler o português direito. Glória a Deus. Mas eu procuro ouvir aqueles que estudaram. Glória a Deus.
E existem inúmeros pergaminhos que foram perdidos no decorrer lá atrás dos séculos. Um foram encontrado em tal época, outro foram encontrado em tal época, outros foram encontrados um pouco uma época à frente, outros foram encontrados uma época atrás. E todos, quando analisaram estas folhas, essas letras, elas sempre diziam a mesma coisa, uma comprovação, pedaços da Bíblia, comprovação que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia não foi escrita de um dia para o outro, de um ano para o outro, de um século para o outro século. A Bíblia foi escrito algo que vários autores que viveram em épocas diferentes, foram vários escritores que presenciaram épocas diferentes e que tudo se encaixou, se encaixa. Não tem como achar alguma coisa aqui que não esteja de acordo com a palavra de Deus, que faz com que eu tenha dúvidas. Glórias a Deus. A dúvida somos nós que criamos em nossa mente, glórias a Deus, mas a dúvida é normal, a dúvida ela é essencial, glórias a Deus. A palavra de Deus diz que existem tempos ou tempo para todas as coisas debaixo deste sol, glórias a Deus. Inclusive o tempo de nascer e o tempo de partir, glórias a Deus. Eu estou com um animalzinho aqui, que é meu animalzinho de estimação, faz 11 anos que ele está comigo. E ele nasceu, viveu aqui comigo, com a minha esposa. Neste momento ele encontra-se debilitado, ele está aqui do meu lado, debilitado nas últimas. Está aqui do meu lado nas últimas, glória a Deus. Eu e minha esposa adotamos ele quando mudamos aqui para esta casa. E sempre minha esposa deu do bom e do melhor para este animalzinho que se encontra aqui neste momento. Este animal, ele me ensinou muitas coisas, glórias a Deus. Neste momento aqui, ele está praticamente nas suas últimas horas de vida. E eu desejo que ele viva muito mais. Ele está com catéter, se alimentando por sonda. Ali está todas as coisas, medicação, coisas que a veterinária pediu. E mesmo assim, ele encontra-se aqui debilitado. Eu não vou mostrar ele, mas ele está aqui do meu lado, debilitado nas últimas. Glória a Deus. Eu estou muito triste neste momento. Já chorei hoje, já orei, já clamei, já fiz de tudo. Glória a Deus. Mas eu entendo que existe o tempo para todas as coisas debaixo deste sol. Glória a Deus. Um dia eu irei partir, irei ser também uma foto num quadro de parede ou num quadro de estante. Glória a Deus. Porque somos um instante aqui nesta vida, neste mundo, neste cosmos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um único dia. Glória a Deus. Como pode uma coisa dessa? Para Deus é tudo diferente. Nós estamos nessa perspectiva humana da terra. Se olharmos a vastidão do cosmos, do universo, glórias a Deus. A Voyager 1, que tirou a foto da Terra, próximo de Plutão, se eu não me engano.
A terra era do tamanho de cabeça de um alfinete, um brilhinho no meio da escuridão. Glória a Deus. Essa nave, este satélite Voyager 1 e Voyager 2, acho que se eu não me engano foi a Voyager 1 ou 2 que tirou a foto da Terra. Ela foi lançada, eu não era nem nascido ainda. Glória a Deus. E ainda ela tem influência da nossa estrela Sol. Até hoje, ela viajando numa velocidade de mais de 50 mil quilômetros por hora, ela ainda tem influência da nossa estrela Sol. Glórias a Deus. Que somos diante da presença do cosmos, da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que a terra, ela está aqui, ó. O Senhor está segurando os oceanos, os animais, o cosmos. O que é o cosmos? Não sabemos. Vivemos numa parte dele, mas não sabemos o que é ele. Glórias a Deus. Um astronauta na órbita da Terra, ele sobe com um foguete. Para permanecer na órbita da Terra, ele precisa contornar a Terra numa velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Se ele diminuir a velocidade, a Terra puxa ele de volta para a Terra. E nessa velocidade ele viaja, ele dá 16 voltas em torno da Terra. Os astronautas observam o Sol 16 vezes em 24 horas, a Lua à noite, eles passam pela escuridão da noite e pelo dia, ali a parte ao qual o Sol ilumina a Terra 16 vezes, e 16 noites, passam por 16 escuridão, em 24 horas eles dão 16 voltas a 27 mil quilômetros por hora. Eu não entendi a palavra de Deus que diz que para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos um dia. Glória a Deus. Porque estamos presos aqui nessa cabecinha de alfinete do cosmos, aqui no cosmos, nessa escuridão, flutuando em torno de uma estrela mãe que é o nosso Sol. Glória a Deus. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e a segunda estrela mais próxima da Terra, se eu não me engano, a segunda Centauri, que está 4 anos e 200 e 300 anos-luz de nós. É como você viajar a 4 anos na velocidade da luz. Você sabe o que é a velocidade da luz? Glórias a Deus. Mesmo assim, demora 4 anos para chegar na estrela mais próxima de nós. Eu não sou cientista, não sou professor, glórias a Deus, mas eu ouço quem estudou, quem entende, quem sabe, glórias a Deus. Deus deixou a ciência para o homem, mas existem duas ciências. A ciência que Deus deixou para os homens, a ciência tipo de construir, de fazer, de curar, como os médicos, advogados, cientistas, engenheiros e muitas outras coisas. Glórias a Deus. Mas existe também a ciência de Deus, que é a ciência que confunde os sábios. Glórias a Deus. O que é a ciência de Deus? A ciência de Deus é de onde veio
a água. Glórias a Deus. A ciência de Deus é de onde viemos. Glórias a Deus. A ciência dos homens tenta explicar de onde veio a água, de onde viemos. Viemos dos primatas, de onde veio os primatas? Viemos dos peixes, de onde vieram os peixes? Viemos da água do oceano, de onde veio a água do oceano? Glórias a Deus. Elas veio dos asteroides, dos cometas que viajavam pelo cosmos e foram capturados pela Terra. E de onde vieram esses cometas? Glórias a Deus. Como é gerado, como é implantado a alma e o espírito no corpo. A matéria, sabemos, ela é gerada no útero, no ventre de nossa mãe. Mas ali também é implantado algo que, quando o médico faz a cirurgia em seu paciente, ele consegue cortar os sentimentos, os pensamentos, as tristezas, a angústia daquele corpo. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele entra, penetra dentro do teu coração, vai lá no íntimo da tua alma, na divisão da alma e do espírito. Glórias a Deus. E aí, chegando lá, ele consegue discernir, entender, glórias a Deus, aquilo que você não consegue entender, glórias a Deus, dentro de você. Ele vai lá e sonda o teu coração e consegue compreender, decifrar, como uma planta, um manual. Quando você compra um carro, vem um manual. Quando você compra uma televisão, vem um manual. Quando você compra um celular, vem um manual. Glórias a Deus. Qual é o seu manual? Onde está o seu manual? O manual da tua matéria, da tua estrutura, do teu corpo, porque somos carne e sangue, mas também temos algo que isto não tem. Glórias a Deus. Que o objeto matéria não tem, que é alma vivente, sentimento, pensamento e espírito. Glórias a Deus. Pode deitando aí. Deita aí que você não está conseguindo andar, não. Então, meus amados, o que somos diante do que entendemos, do que vemos, do que enxergamos? Se pegarmos toda a ciência dos homens mais cabulosos na ciência, desde o início, do primeiro homem até os dias atuais, pegarmos esta inteligência, esta sabedoria, este saber, estes livros, estes estudos, juntar tudo, glórias a Deus, juntar tudo, toda esta sabedoria e perguntar para esta sabedoria
que a sabedoria da terra, de onde viemos, por que estamos, por que somos, por que existimos, onde estamos, para onde iremos depois da morte, por que precisamos comer para permanecermos vivos enquanto as pedras continuam. Glórias a Deus. Se as pedras são vestígio, poeira do sol, e nós também somos poeira do sol. Somos poeira do sol. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz que existem coisas que são reveladas somente para aqueles ao qual Deus desejou revelar. Glórias a Deus. Existem coisas que a palavra ideal a ser dita é coisas cabulosas. Glórias a Deus. Que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. Glórias a Deus. Matéria escura. Glórias a Deus. Por que para nós é tão difícil deixar este globo terrestre, atravessar a imensidão deste vácuo cósmico e abandonar toda esta guerra civil e militar? Glórias a Deus. Escapar desta ganância, desta ignorância. Glórias a Deus. O homem correndo atrás da riqueza que não compra a alma. O homem desfilando com o seu carrão de 500 mil, se gabando com a sua casa de 1,5 milhão, 2 milhões. Glórias a Deus. Tudo coisas que não cabem dentro de um caixão, de um cemitério. Imaginou todas as pessoas que morrem, levar tudo que tem? Que cemitério seria esse? A terra seria pouco para ser um cemitério. Glórias a Deus. Isto se chama humanidade. Glórias a Deus. A humanidade sábia. Não a humanidade primata, sem QI, sem raciocínio. Glórias a Deus. Porque dizem que os animais não têm raciocínio, que eles fazem as coisas por instinto. Glórias a Deus. Eu também não posso afirmar nem desafirmar essas coisas, mas sabemos que é assim que a ciência nos diz. Glórias a Deus. O que foi, neguinho? Glórias a Deus. Eu queria continuar aqui com esta mensagem
eu tinha muitas coisas ainda a dizer aqui neste vídeo, glórias a Deus. Mas vou deixar por uma próxima, porque meu animalzinho está precisando de mim neste momento. Mas eu queria deixar uma palavra deste livro aqui, ó. Livro mais vendido do mundo. Glórias a Deus. Esse livro aqui, ele tem espírito, ele é protegido pelo Espírito Santo. Mas vai haver um dia que ele será arrancado aqui desta terra. Não este livro aqui, mas o espírito que está neste livro aqui será arrancado. Glórias a Deus. A palavra que eu quero deixar aqui, ela encontra-se no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. O povo de Israel estava cativo no Egito, mas já tinha sido liberado pelo faraó. Tinha atravessado o Mar Vermelho, 40 anos no deserto. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 30, do versículo 15, glórias a Deus. Eu sou meio ruim de leitura, não sei português, inglês, sou péssimo em português. Tem palavras que eu não consigo nem falar, nem sai direito. Mas isso não importa, glórias a Deus. Moisés era gago, glórias a Deus. Ele falou para Deus, ó Senhor, o Senhor vai escolher bem eu que sou ruim de palavras? Que Deus disse para ele, glórias a Deus. Ele levou Arão, mas só que Deus disse para ele. Quem fez a boca, Moisés? Você é gago? Você não sabe falar direito? Você não fez curso de leitura, de oratória? Porque para falar de Deus precisa saber falar. Foi isso que me disseram uma vez na igreja, que eu preciso falar as palavras certas, preciso fazer curso de oratória, teologia, e etc, e etc. Glórias a Deus. E etc e mais etc para mim poder falar da palavra de Deus. Glórias a Deus. Para falar da palavra de Deus, você precisa ser doutor da lei, da palavra. Glórias a Deus. Não basta você saber ler mais ou menos. Glórias a Deus. Estou pouco me lixando para palavra bonita, para quem sabe falar ou deixou de falar. O que importa é que a palavra de Deus me diz que eu tenho que ir os 4 cantos do mundo anunciando isso aqui, ó, de graça. De graça. Porque eu recebi de graça. Glórias a Deus. Não foi a Bíblia que eu recebi de graça. A Bíblia eu comprei, eu paguei. Mas alguém falou a respeito do que está aqui para mim de graça. Através de uma palavra, de uma pregação, de um louvor. Quando alguém louva, fala da palavra, você ouve. A palavra desce e faz morada em teu coração. Glórias a Deus. De graça. Irmão Lázaro, aquele que faleceu, gostava muito de ouvir os louvores dele. Aprendi muito do que está aqui, ouvindo os louvores do irmão Lázaro. Assim como muitos outros, Álvaro Tito, Oséias de Paula,
Tudo de graça. Glórias a Deus. A palavra de Deus que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 15 em diante, eu vou ler para vocês, e eu nem pastor sou, não sou missionário, sou um Zé Ruela. Um Zé Ruela que catou o celular aqui e está gravando aí. A vida ou a morte. Glórias a Deus. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Glórias a Deus. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la, que no caso aqui seria Canaã, depois da travessia do Rio Jordão, glórias a Deus. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, e aqui eu entendo que outros deuses nesta época de hoje é o dinheiro, glórias a Deus. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Glórias a Deus. Aqui faz uma alusão também àqueles que morreram em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. E que testemunha, hein? Tem como escapar dos céus e da terra, não. Contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que é descendência? É algo que vem vindo. Vem vindo. Se hoje eu estou falando, passando essa palavra para você de graça eu recebi, a pessoa que passou para mim recebeu também, a outra foi indo lá atrás. Muitos morreram para que esta palavra chegasse até aqui. Ó. Muitos morreram, glórias a Deus, para que a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, viesse chegar até os teus ouvidos. Glórias a Deus. Neste momento eu estou falando demais, porque Deus me deu 2 ouvidos e uma só boca. Glórias a Deus. Neste momento eu estou bocudo, estou falando demais. Glórias a Deus. Mas é necessário. Glórias a Deus. Amando aqui, Deuteronômio 30, versículo 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, e alguns dizem aí Israel. Glória a Deus, não importa. Glória a Deus. Isto aqui é uma promessa lá no Velho Testamento. Jesus Cristo nem tinha nascido ainda. Como pessoa, como carne e sangue. Glória a Deus. E aqui é explícito a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se tendes sabedoria, entendimento, peças
ou peça mais ao Senhor. Existem sabedorias que a teologia não pode te proporcionar. Existem sabedorias que é a sabedoria do deserto. Glória a Deus. Sabedoria que o deserto irá te ensinar. Lá no deserto, fora do deserto, você lê, ouve e não entende nada, entra por aqui, sai por aqui. Lá no deserto, os teus ouvidos são ouvidos de lobo, o teu olhar de águia, a tua boca prudente. Glória a Deus. Como uma serpente, porque é no deserto que são formados, glória a Deus, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Entrega com esta mão e esconde a outra. Glória a Deus. Lançando seus pedacinhos de pães nas águas, pagando as retaliações por levar a verdadeira palavra do Evangelho. Glórias a Deus. Quem aí está apto, glórias a Deus, a pagar o preço das retaliações porque o Evangelho da prosperidade na terra ao qual somos forasteiros e peregrinos, glórias a Deus. Que loucura é esta? Mas que o Espírito Santo do Senhor possa adentrar o teu coração, descer e descer e atacar o teu coração e expulsar, glórias a Deus, o valente e fazer morada neste templo que é o teu corpo e que sempre pertenceu a Deus. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra de graça em o nome do Senhor, aliás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. O nome digno de toda a honra e de toda
a glória. Amém?